Oi pessoal, hoje vou falar com vocês sobre a minha experiência com paranormal, que eu já tinha falado no outro vídeo que ia falar. Bom, já que esse mês é mês de Halloween, por que não falar sobre paranormal, não é mesmo? Só que essas experiências aconteceram de verdade comigo na vida real, pra valer ali. E essas experiências me deixaram traumatizada e... não sei, várias coisas aconteceram e... Às vezes eu não gosto nem de falar sobre isso, mas não tem nada a ver, né, gente? Eu acho que é legal conversar, principalmente com os amigos. Vocês são meus amigos, a gente se considera todos uma grande família aqui. Todo mundo que se inscreve no meu canal, somos família. Então podemos falar sobre isso, não é mesmo? Então, eu vou começar com um fato que aconteceu quando eu tinha... eu não lembro que idade eu tinha, mas devia ser uns 15 anos, 14, 15 anos, quando aconteceu isso. A gente morava numa casa e minha mãe tinha saído com a minha avó, porque meu avô havia falecido e tinha alguns problemas, então ela estava resolvendo. E eu estava em casa com minha irmã e sempre tinha uma amiga lá brincando, uma ou duas. A gente vivia com um monte de meninaiada em casa. Só que minha mãe sempre falou pra gente, tranca a porta, brinca aí dentro. Aí a gente tava lá brincando, de repente, isso não aconteceu uma vez só, foram várias vezes, tá? Aí acontecia o quê? Alguém batia na porta. Não. E isso, a gente tinha uma porta aqui na sala e exatamente no outro lado da casa a porta da cozinha, que era a porta do lado do fundo. Essas batidas não eram na porta do fundo da cozinha. Aí a gente saía, a gente brincava lá, tinha um quarto para brincar, a gente ouvia bater na porta, a gente corria para ver quem que tava batendo na porta. Aí a fechadura onde você coloca a chave lá era grande assim, era larguinha, então dava para ver. Aí a gente olhava naquele buraquinho da fechadura e não via ninguém. Aí a gente ficava, quem é? Não respondia, a gente voltava a brincar, né? A gente falava, alguém veio aí, bateu na porta e saiu. De repente batia de novo, a gente, o que é? A gente olhava, não tinha ninguém. Aí a gente, cada uma catava uma vassoura, um rodo, um pedaço de pau, o que tinha na frente. A gente tinha pedaço de pau em casa. O que tinha na frente. A gente saía, abria a porta devagarinho, rodeava a casa inteirinha, que dava para rodear, que ela era aberta por todos os lados. Rodeava a casa inteirinha, não achava uma alma viva lá. Ninguém tinha entrado, ninguém tinha passado pelo portão, porque enquanto uma olhava aqui, a outra olhava lá na outra porta ou nas janelas para ver se via alguém. Não tinha ninguém, só que batia na porta. Essa foi uma das coisas creepy que aconteceu comigo. Outra coisa creepy que aconteceu comigo foi uma vez que eu tinha 11 anos. Eu não sei se... Não, eu tinha acho que uns 10... Não, eu já tinha 11 anos quando isso aconteceu. Eu tinha 11 anos e eu fui na... A gente tinha uma horta no fundo da casa e eu fui lá naquela horta. Não sei fazer o quê, brincar lá, talvez. Aí eu olhei e vi um anjinho. Assim, aí eu parei. Fiquei olhando. Esfreguei os olhos, tava lá ainda. Esfreguei os olhos de novo, sumiu. Aí eu fiquei assim, com muito medo, ou sei lá, contei pra minha mãe e tal. Outra coisa que aconteceu, que foi creepy, foi uma vez que meu avô, antes dele falecer, ele tava lá em casa, naquela mesma casa, e nessa época eu tinha uns 15 anos, eu acho. E meu avô com a minha avó foram dormir lá com a gente. Aí no teto, era um teto de madeira, a gente escutava
como se tivesse alguém andando lá em cima. Aí a gente ficou desesperado, a gente tem ladrão ali em cima do teto, entre o telhado e o teto da casa, e agora? Aí, e não parava, aí a gente catava rodo e cutucava, que a gente não sabia. Aí meu avô falou assim, não, deve ser algum bicho que entrou aí, alguma coisa assim e tal. Aí a gente tudo assustado, só que o meu avô, ele tinha tido um acidente e ele não tinha como ele subir, entendeu? Aí a gente foi e chamou meu tio, porque a gente tava muito assustada mesmo. Eu, minha mãe, minha irmã, minha avó e meu avô. Tudo assustado lá. Aí a gente chamou meu tio, que morava na casa ao lado. Aí veio meu tio com a minha tia. Aí ele falou assim, eu vou subir lá em cima e ver o que é. Andou, não achou nada. Aí ele falou assim, vai ver que era rato que tava lá em cima. Eu não sei, eu vi uns negocinhos lá, achei que é rato e tal. Só que um negócio era, meu tio chegava, o negócio parava, não fazia mais barulho. Não adianta ninguém falar assim, ela é louca, ela tava ouvindo coisa. Não era só eu, era todo mundo que tava na casa, tava ouvindo e vendo. A madeira chegava a pisar assim, afundar um pouquinho. Aí, o que acontece? Meu tio subiu, não viu nada. Desceu, foi embora pra casa. Aí começou mais um pouco, fez mais um pouco ainda de barulho. E a gente não conseguia dormir aquela noite. Foi assim, aterrorizante. Aí parou. Aí no dia seguinte, que meu avô também estava lá, com a minha avó, aconteceu de novo, mas foi menos. Aí passou logo. A gente nunca soube até hoje. Eu sei que depois de uns tempos, depois daquilo, meu avô faleceu. Não me pergunte se tem alguma coisa a ver. Eu não sei se tem alguma coisa a ver ou foi coincidência. Eu espero que foi coincidência. Outra coisa que... Aquela casa era mal assombrada. Nem que me paguem $1 milhão, eu não piso lá. De jeito nenhum. Porque depois que a gente mudou e a gente já tinha minha sobrinha e tal, a gente visitou a casa da minha sobrinha. Eu queria ver como é lá dentro, que ela tá vazia até hoje. Ninguém mora lá. Ela falou, eu quero ver lá dentro. A gente entrou. Ficou eu e minha sobrinha doente por um bom tempo. Isso a gente já tinha mudado daquela casa. Só porque a gente entrou lá, não sei. Não me pergunta. Eu não sei, eu sei que eu não passo lá. Passar até poderia passar em frente. Mas entrar, não entro. De jeito nenhum. Nem que me forcem. Outra coisa que aconteceu lá, depois que a gente mudou, foi que meu tio e minha tia, porque aquela casa era herança do nono e da nona, que era meu avô e minha avó, que moravam lá, não aqueles dois que ficaram lá depois. Os dois que moravam lá originalmente, eu esqueci de contar essa parte. Minha nona, ela morreu dentro daquela casa. Eu havia me queimado, um acidente que aconteceu entre eu e a nona, foi sem querer. Só que aí eu tava no hospital, eu passei o Natal, acho que ano novo, não sei, no hospital. Eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. Acho que foi muita coisa pra minha nona, ela acabou falecendo. Só que o estranho é que ela faleceu, foi dentro daquela casa e tipo, piscou a luz. Meu nono contou que piscou a luz e de repente acabou a luz não acabou a luz, piscou a luz e ele foi ver, ela tinha morrido. É tudo muito estranho mesmo que aconteceu naquela casa. O nono também morreu lá. E depois que a gente mudou, que a gente conseguiu sobreviver àquela evil house, aquela casa, aí mudou uns... Como que chama? A pessoa que alugou lá. Meus tios alugaram a casa. Aí esse pessoal tava vivendo lá. Aí eu fiquei sabendo que a mãe dessa moça, da mulher, ela tinha o marido, os filhos, a mãe dela foi na casa e ela falou assim, que ela caiu. Só que ela falou assim, eu tenho certeza que alguma coisa me empurrou. Ela falou, eu não caí sozinha. Ela falou, gente, eu juro, eu não caí sozinha, alguma coisa me empurrou aqui. E ela caiu e se machucou feio. Aí ela falou assim, eu não volto mais naquela casa, eu não vou mais lá. Aí
Depois de um tempo, a filha dela, que era a dona da casa lá, que era a inquilina, a palavra. A mulher não caiu morta dentro da casa? Ainda na frente do menininho, acho que de 6 anos. Aí acabou que a vida deles ficou meio assim, porque acho que a menina começou a usar droga, não sei, ficaram meio atordoados. Aí mudaram da casa, nunca mais ouvi sobre eles. Então, gente, aquela casa, nossa, é uma casa que eu tenho péssimas recordações, lógico que tem as boas e tal, mas de jeito nenhum que eu ficaria lá. E eu tinha muita coisa de paranormal acontecendo e, nossa, eu via as coisas, fazia tipo previsão de coisas ruins iam acontecer e era péssimo pra mim, mexia com a minha cabeça. Aí depois que eu fui numa igreja evangélica, que antes eu via pássaro preto, essas coisas assim, não sei, não me expliquem, era prevendo sempre coisa ruim. Aí eu fui nessa igreja evangélica, fiz muita oração e eu vi uma pomba branca descendo no altar. Aí, graças a Deus eu fui livrada de tudo isso. Às vezes você não acredita em Deus, aí eu respeito tal, mas eu tô dizendo a minha experiência, o que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu. Mas a gente tem que ir levando, né? E depois que eu fui na igreja, melhorou muito. Graças a Deus, fui livrada do meu curse, que eu acredito que eu era... Tinha alguma coisa, não sei. Eu sei que eu fui livrada, graças ao Senhor. Outra coisa sobrenatural que aconteceu comigo, que... não sei, me desculpa se você for ateu, ateia que fala? E não acredita ou for de outra religião, me desculpa. Eu só tô passando o que aconteceu comigo. Você não precisa acreditar. Se você não acredita, eu respeito a sua crença ou não crença, vamos dizer. Mas, se você acredita, você vai ficar delighted. Ou vai se maravilhar. O que aconteceu foi o seguinte... Eu tava vindo da faculdade e eu sempre ia fazendo uma oração no meio do caminho, porque eu tenho medo de dirigir. Eu não sei se vocês sabem, eu morro de medo. Eu não consigo tirar minha carteira aqui. Eu tentei 2 vezes, quase causei um acidente na segunda. Eu tenho muito medo, muito medo. Eu tava vindo da faculdade e eu tinha que pegar um ônibus. Então tinha uma avenida que eu tinha que atravessar para ir pro ponto. Aí eu tava andando do outro lado da avenida. Aí eu ia fazendo minha oração e tal. Aí chegou um cara de bicicleta e parou assim, parou não, foi me acompanhando do meu lado, na guia, e eu na calçada. Aí ele falou assim pra mim, ô loira, dá um dinheiro aí. Aí eu falei assim, eu não olhei pra ele. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro, eu só tenho meu passe de ônibus. Com medo, né? Porque eu falei, se eu abrir a bolsa aqui... E na verdade eu só tava andando com o dinheiro do ônibus aquele dia. Sempre gostei de usar cartão, se precisar comprar alguma coisa, débito. Sem andar com aquela dinheirada na bolsa. Esse dinheiro é coisa do passado. Então eu saía com dinheiro de ônibus, de lanche, o que precisasse. Ali, pro momento. Aí eu falei assim, mesmo que eu tivesse, eu não ia abrir a bolsa pra dar, porque o cara era suspeito demais. Aí tal, ele, dá um dinheiro aí. Então, não. Daí ele falou assim, então dá o seu passe. Aí eu falei assim, não, mas se eu te der o meu passe, como é que eu vou embora? Eu só tenho um. Daí ele falou assim, você não quer me dar um dinheiro, não? Não quer me dar um dinheiro, não? E me chamou de palavrão. Virou a mão assim e já ia dar na minha cara, aqui no queixo. Detalhe, esse braço direito eu tinha tirado o gesso aqueles dias e tava fazendo fisioterapia, porque eu tenho um problema aqui no cotovelo e na mão. Tava fazendo um monte de fisioterapia e tinha tirado o gesso e o cara... E a mão do cara vindo do meu queixo, ia quebrar minha cara, né? Aí eu tava carregando minha pasta, meu fichário, nesse braço esquerdo e tinha uma bolsa aqui pendurada no ombro direito, eu acredito. E ele veio pra me dar um murro, aí eu levantei o braço assim pra defender, aí a mão dele parou aqui. E esse braço machucado que eu levantei pra me defender. Eu não sei como. Aí eu peguei meu fichário, ele na bicicleta, assim. Peguei meu fichário e empurrei, assim.
Aí ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Aí eu saí correndo. Eu falei assim, se o cara tiver armado, eu já era. Aí eu corria. Aí continuei correndo no mesmo lado da avenida, correndo ali. Aí eu vi surgindo no horizonte um senhor vindo na minha direção. Ele apareceu vindo do horizonte, eu não sei, naquela desespero, com toda aquela adrenalina, você não presta muita atenção. Só que eu percebi que a hora que eu saí correndo não tinha ninguém. Eu correndo, eu até falei, eu tô perdida. Aí eu vi um senhor vindo do horizonte, foi como se ele apareceu assim, foi aparecendo, assim, como num deserto, vamos dizer, porque tinha uma descida assim mais pra frente. Aí ele veio na minha direção, ele falou, o que foi? Eu falei, me ajuda, pedindo ajuda. Aí ele falou assim, não, eu falei assim, aquele cara tá tentando me assaltar, ele tentou me atacar. Aí ele falou assim, vamos atravessar pro ponto de ônibus. Eu falei assim, eu preciso ir pro ponto de ônibus. Ele falou, vamos lá, eu vou atravessar lá com você, eu também tô indo pro ponto de ônibus. Aí ele me atravessou comigo, aí a gente sentou lá no ponto de ônibus. Aí aquele cara que me atacou subiu pra uma ruazinha. Aí veio um outro cara naquela mesma ruazinha, com aquele mesmo tipo de bicicleta, e começou a passar em frente ao ponto de ônibus que a gente estava. Aí eu falava assim para aquele senhor, ele vai vir aqui atacar a gente, ele vai vir. Ele falou assim, não se preocupe, porque ele não vai. Aí ele passava assim na bicicleta, olhando assim, com cara de quem estava ao mesmo tempo com raiva, com quem estava assustado também. Aí veio um ônibus, esse ônibus ele ia para uma cidade que era tipo umas 2 cidades antes da minha, vamos dizer. Aí ele falou assim, vamos pegar o ônibus? Daí eu pensei assim, pior que eu só tenho dinheiro para uma passagem. Daí eu falei assim, não sei, eu vou pegar esse aqui mesmo com ele, que eu não quero ir sozinha. Aí eu ligo para minha mãe, ela me busca, né? Aí tá, a gente entrou no ônibus. Aí ele pegou e foi pagar, ele falou pro cobrador, cobra 2. Daí eu pensei assim, eu falei assim, não tem problema, eu pago a minha passagem, eu ligo pra minha mãe me buscar. Ele falou assim, não tô pedindo pra você pagar a sua passagem, pode deixar que eu pago pra você. Aí eu agradeci muito. Aí ele foi conversando comigo, me acalmando, porque, gente, eu tremia como uma vara verde. Vara verde treme? Não sei, mas eu tremia demais. Porque eu tava muito assustada, muito mesmo. Gente, vocês não têm noção, ou se você já passou por isso, você tem noção, é horrível. Aí vai e esse homem conversa comigo, conversa, e foi me acalmando, foi me sentindo calma e tal. Aí chegou naquele ponto que a gente ia descer. Ele falou, vamos descer aqui. Aí a gente desceu do ônibus. Aí ele ficou sentado lá comigo no ponto mais um pouco, conversando comigo. Aí ele levantou, eu levantei também, né? Ele falou assim, seu ônibus tá chegando. Você entra nesse ônibus e não fica com medo que nada mais vai te acontecer de mal. E ele falou assim, só que agora eu tenho que ir. Daí eu pensei assim, pra onde? Ele não vai pegar o ônibus aqui? Aí eu falei assim, tudo bem. Daí eu falei assim, como que ele tá falando que o meu ônibus tá vindo? Aí eu olhei pro lado que ele saiu, ele virou as costas e saiu, se despediu, saiu, andando. Ele andou até um tanto pra frente, ele desapareceu na frente dos meus olhos. Vocês podem me chamar de louca, de qualquer coisa. Achar que eu imaginei esse homem... Eu só imaginei ele pagando dinheiro imaginário pro cobrador e tal, mas não era, gente, era verdade. Ele realmente desapareceu, tipo, se desintegrou mesmo. Na frente dos meus olhos, ele andou e desapareceu. Ele desapareceu na frente dos meus olhos. E aí eu olho, meu ônibus chegando. Graças a Deus. Entrei no ônibus, fui embora pra casa. Cheguei lá, até tava, acho que o vice-prefeito, não sei, na casa da minha avó, que era do lado, assim. Aí eu chamando minha mãe, mãe, corre aqui. Eu não sabia se eu tava mais abalada com medo que eu passei, com tudo aquilo que aconteceu, ou com o homem sumir na minha frente, me salvar. Eu não sei. Aí eu sei que eu conversei com uma
senhora, que ela era até missionária de uma igreja, ela falou assim, foi Deus que enviou um anjo para te salvar. Eu acredito nisso. E, gente, então eu achei que foi um livramento que aconteceu comigo. Não achei, eu tenho certeza, porque eu fui salva aquele dia. Então, se você não acredita, você pode até pensar que era alguém, que às vezes eu me atrapalhei, que não vi desaparecer. Você pode pensar o que você quiser. Mas o que eu tô dizendo é a verdade, porque eu não ia chegar aqui e mentir pra vocês. Esse fato que aconteceu comigo, eu tenho prazer de contar, porque aconteceu comigo e eu preciso dividir, você entendeu? É dar um testemunho que aconteceu e não sei, é isso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dos fatos paranormais que aconteceram comigo. Teve muito mais, lógico. Se eu lembrar, eu faço mais vídeo, conto com mais detalhes. Eu sei que esse vídeo aqui já vai ficar longo. E se vocês gostaram, então, dê um joinha pra mim. Clique em gostei pra mim. Pra eu saber que você gosta desses tipo de vídeo contando coisas que aconteceram comigo, paranormais ou não, paranormais ou normais. E quem não for inscrito no canal, se inscreva para mais vídeos também e junte-se à nossa família, nossa grande família do YouTube. E muito obrigada mesmo por ter assistido, todos que me acompanham, todos que estão chegando agora assistindo. Muito obrigada, agradeço a todos, muito, muito, muito mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!